Segundo aos Coríntios, capítulo de número 2, 14 ao 17, queria convidar os irmãos a lerem esse mesmo texto numa outra versão da Bíblia, a Mensagem. Vejam só, diz assim: no Messias, em Cristo, Deus nos leva de lugar em lugar, num desfile de vitória perpétua. Por meio de nós, Ele traz o conhecimento de Cristo. Aonde quer que vamos, o povo aspira o excelente perfume desse conhecimento. Por causa de Cristo, exalamos uma doce fragrância que sobe até Deus e é reconhecida pelos que trilham o caminho da salvação. Um aroma com agradável cheiro de vida. Mas aqueles que estão no caminho da destruição nos tratam mais como se exalássemos o cheiro desagradável de um cadáver. É uma responsabilidade gigantesca. Quem é capaz de assumi-la? Pelo menos, não adulteramos a palavra de Deus, nem a pomos à venda. Permanecemos na presença de Cristo quando falamos, e Deus nos olha no rosto. Falamos o que recebemos diretamente de Deus e o fazemos da maneira mais honesta possível. Paulo vai falando de algumas situações, digamos, desanimadoras. Mas aí ele diz: mas graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O que é que nós podemos pensar o seguinte: por mais difícil que seja a narrativa da nossa história, por mais problemas que enfrentemos, por mais desafios que a gente tenha, a gente não pode perder de vista na nossa caminhada a vitória de Cristo. E não podemos deixar que um pessimismo, um desânimo, ou as dificuldades que enfrentemos, tire a perspectiva da vitória de Cristo. Cristo venceu a morte, submeteu os principados e potestades debaixo dos seus pés. Ele esmagou a cabeça da serpente e anulou o efeito do pecado pela expiação, pelo derramamento do seu sangue. O próprio Jesus, em João, ele vai dizer o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por mais difícil que seja a nossa perspectiva, por mais difícil que seja a nossa história, a nossa trajetória, isso não pode determinar aquilo que cremos, porque Cristo venceu. Paulo está dizendo: eu sou um desses soldados que compõe o batalhão daquele que venceu. Por isso ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu não estou dizendo que nós devemos adotar uma linguagem, um discurso triunfalista. Não é esse discurso triunfalista, barato e descontextualizado. O triunfo que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo, quando veio, ele morre. A Bíblia diz que ele vai ao inferno e toma a chave da morte do inferno. Paulo vai dizer em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, ó morte, onde está a morte? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte. É essa vitória, é esse triunfo que Paulo está dizendo. Apesar, e as experiências de Paulo, como a sua experiência, muitas delas foram dolorosas. Na semana passada vimos, ele foi traído, foi abandonado, ele disse: na minha defesa não apareceu ninguém. Então as experiências negativas ou difíceis de sofrimento do apóstolo Paulo não apagaram a realidade do triunfo de Cristo. Por isso ele vai dizer lá em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na escassez e na abundância. Nós falamos disso domingo passado. Então nós temos que ter essa perspectiva, começando o novo ano. Apesar do horizonte que pode estar diante de nós, nós vamos entrar nesse horizonte, adentrar essa realidade, adentrar esses novos dias na perspectiva da vitória de Cristo. Porque se o nosso desafio neste ano for a morte, é trágico, é difícil, mas não é o fim. Porque a morte foi vencida. Foi vencida por Cristo na cruz. Ele diz: aqueles que creem em mim já não mais passaram da morte para a vida. A nossa experiência é uma experiência de ressurreição em Cristo. Nós temos uma nova vida.
Muitas vezes nós fazemos os nossos planos e os nossos planos são frustrados realmente. Mas nós não podemos perder a perspectiva do triunfo de Cristo. A sua vitória é a nossa vitória. Em Cristo, nós fomos feitos mais que vencedores. Então a proposta para nós caminharmos os nossos dias é em Cristo. Fora dessa realidade, de fato, nós vamos ser consumidos muitas vezes pela tristeza, pelo desânimo, pelas dificuldades, pelas tragédias. Mas em Cristo nós temos uma nova experiência e uma nova perspectiva. É a perspectiva do seu triunfo. É um grande desafio, irmãos. Por isso nós contamos com a graça de Deus que nos conduz em triunfo